fiz parte da maior guarda armada do Brasil. Maconha bombada pra caramba, e essas plantações espalhadas pela cidade inteira. E acredito que, viu, o Breves, essa maconha tenha sido plantada aí exatamente atrás da escola para disfarçar. Como? Nesse vídeo eu vou te contar o que é um guarda civil, o que faz e te fazer uma pequena introdução de direito constitucional e direito administrativo. Para quem não sabe, eu sou paulistano, apesar desse meu sotaque carioca, porque eu morei muitos anos no Rio, né? E eu sempre tive o intuito de voltar para São Paulo, tanto por questões familiares, quanto pelas oportunidades. Todo mundo sabe que São Paulo detém aí o maior PIB do Brasil, e em específico a cidade. É a União, o Estado e a cidade de São Paulo. E como eu sempre viajei muito, né? Eu via muitas áreas da cidade organizadas, né? Nós tínhamos problemas, né? Nós temos problemas, porque eu continuo indo para lá a passeio e tal, como qualquer cidade. Mas eu sempre via uma certa organização que, quando eu era mais novo, eu não entendia tão bem, né? Porque eu sempre via muitos policiais na cidade. E, fazendo um paralelo, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu via muito mais a Polícia Militar atuando e quase não via a Guarda Municipal atuando, porque lá o perfil de atuação das guardas municipais no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é um perfil mais atrelado ali ao artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. Porém, nas minhas idas na cidade de São Paulo, para visitar a família ou a trabalho, né, eu tive contato tanto com policiais civis, policiais militares e guardas civis, que tinham um perfil muito mais ostensivo do que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E isso me levantava um pouco de dúvida, o porquê que era diferente, ou como que era diferente, mas eu confesso que na época, quando eu era adolescente, e depois quando eu estava até um pouco mais velho, já trabalhando, mas eu nem pensava em fazer prova para a guarda, ou ser servidor público, eu não entendia ao certo. E a minha experiência foi mais ou menos assim. Eu estava estudando, eu sempre quis ser policial, e eu já estava estudando para as carreiras policiais. E aqui a gente não pode ser hipócrita e falar assim: ah, não, eu só estudava para a instituição tal, ou eu só queria a instituição tal. Né? A grande maioria vai, pelo menos os sensatos, eles vão definir uma área. Ah, o cara quer tribunais. Show de bola, o cara vai estudar só para tribunais, vai estudar para PJ, vai estudar para TRT, TRE, TRF, e vai seguir. Eu queria ser policial, sempre quis. Eu tenho policial na família e eu queria trabalhar com a polícia também, entre outros motivos. Quando eu decidi que eu queria retornar para São Paulo, eu pensei assim, bom, por que não alinhar esses dois objetivos? Voltar para São Paulo sendo policial. Né? E isso esbarra um pouco no cargo que eu ocupo atualmente, né? Que foi uma coincidência, como já falei em outro vídeo, mas o foco aqui é sobre a guarda. E eu vou contar uma breve história, uma história até bem bacana, que numa dessas idas a trabalho, eu passei mal e eu precisei utilizar o hospital municipal, né, de madrugada, eu estava no hotel, acho que eu comi alguma coisa ruim, e eu precisei utilizar o hospital municipal e, pô, eu tava sozinho lá, né, eu viajava a trabalho sozinho, e eu fui nesse hospital municipal e lá fazendo a segurança do hospital tinha uma equipe com dois guardas civis, eu não vou lembrar agora quem era, mas eu lembro que, pô, eles me ajudaram ali, cheguei bem mal, porque eu estava quase precisando pegar uma cadeira de rodas, sabe? Porque eu não estava conseguindo ficar em pé. Me ajudaram, me orientaram, eu fui lá, fui atendido pela equipe do hospital, e essa situação, assim, ela acabou caindo no esquecimento, né? Voltei pro Rio e tal, e anos depois, olha que coincidência, olha como que as coisas são, olha como que eu sou cristão, né? Então eu vou falar aqui um pouco da minha fé. Eu pensei, olha como que Deus é maravilhoso, né? Eu sempre admirei as instituições policiais. Eu, quando eu morava no Rio, eu assistia a diversos programas policiais que passavam operações tanto da PM de São Paulo quanto da Guarda de São Paulo. E eu tive a oportunidade de me inscrever nesse concurso. Não esperava que eu
que eu iria entrar na instituição, porque eu já tinha feito uma outra prova, como eu falei para vocês. Eu primeiro fiz a prova da Polícia Civil e depois eu fiz a da Guarda, que foi uma semana de diferença. Quem for da época de 2022 vai lembrar. E eu passei e foi tudo muito, sabe, muito mágico, na verdade. Eu passei, fiz as etapas e só fazendo um elo com essa cena do hospital, quando eu entrei, tomei posse e posteriormente eu passei a trabalhar, eu tive que ir nesse hospital. E olha que engraçado e que bonito também. Esse hospital era o Hospital de Servidores Municipais. Eu fui lá fazer a minha carteirinha, né, e tal. E, e o hospital que eu fui designado tanto para fazer a carteirinha como posteriormente até ir para alguma outra diligência que eu não lembro agora no momento, foi o hospital que me atendeu naquela época. E eu estava lá na posição daquele guarda que me atendeu na vez que eu precisei. Então essa é uma história que ficou muito marcada, uma história bem simples, mas que ficou marcada, porque eu admirava tanto que eu cheguei àquela posição. Mas eu vou contar agora o que é a guarda, qual é a definição da guarda perante a Constituição e perante a lei, e no final eu vou fazer outras menções aí sobre o que é a guarda civil e o que eu desempenhava. Para a gente poder entender o que é a guarda, a gente precisa conhecer o artigo 144 da Constituição, né? E eu já separei aqui, que eu não lembro de tudo não, pessoal. E no artigo 144, nós temos toda a lei, a Carta Magna, ela vai ter um artigo e vai ter o caput, que é a parte principal desse artigo. No 144, é definido o que é segurança pública e como ela deve ser exercida. Então, eu vou ler aqui. Ó. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí vai elencar todos aqueles incisos das polícias que estão ali nos incisos do artigo 144, no rol taxativo. Porém, lá no parágrafo 8º, a gente vê que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E a gente precisa entender que a Constituição Federal ela foi criada em 88. A Guarda Civil ela tem uma história muito mais antiga do que a Constituição Federal. Vou só passar bem rápido, mas existiu em São Paulo a gloriosa Guarda Civil do Estado, junto da Força Pública. E teve um momento que agora, pessoal, me perdoe se eu errar aqui, ó, bota nos comentários aí o correto. Eu vou falar da minha cabeça agora, não fiz uma pesquisa, porque eu sempre fui um apaixonado pela história de todas as polícias. E o que eu lembre é que, se eu não me engano, o presidente Jânio Quadros, que na época foi prefeito de São Paulo, ele constituiu a Guarda Civil Metropolitana. Porém, antes disso, teve a Guarda Civil do Estado e a Força Pública, que eram as forças policiais da época. Lá em 87, até 87. Com a Constituição de 88, foi extinta a Guarda Civil do Estado e a Força Pública. E nessa extinção foi criado o artigo 144 na Constituição Federal, onde a Polícia Militar se tornou o que era antes a Força Pública, ou a Força Pública se tornou o que é hoje a Polícia Militar. A Guarda Civil do Estado, ela não teve uma continuidade nesse momento. Porém, o prefeito Jânio Quadros, que posteriormente foi presidente, ele criou a Guarda Civil Metropolitana. E quando ele criou a Guarda Civil Metropolitana, ele utilizou das melhores práticas da roupagem da Guarda Civil do Estado e constituiu a GCM de São Paulo, no caso. Assim como a Guarda Civil de São Paulo, várias outras também passaram pelo mesmo. Ou seja, lá no artigo 144, ficaram no parágrafo 8º. E o que vocês precisam entender? Né? A primeira, vamos fazer essa introdução à Constituição. A gente precisa entender que a Constituição Federal é a nossa Carta Magna. Ela está aqui no topo da hierarquia de normas jurídicas. Não tem nada acima dela. Então, no momento que ela foi criada, que ela foi promulgada, a Constituição deixou ali, de forma taxativa, a guarda no parágrafo 8º.
E todos os outros municípios, até aqueles que já tinham as suas guardas municipais, como São Paulo, ou como outras cidades, outros municípios, que eu não vou me lembrar agora, eles ficaram sem ter uma definição taxativa do que era. Ficava a critério de cada um estipular, criar o seu estatuto. E assim foi com todas elas. Então, por isso que a gente, sempre que muda de município, vai para um outro estado, vê que existe uma guarda de um jeito, uma guarda do outro, né? Porque isso é um reflexo dessa mudança que houve na Constituição. Posteriormente, né, lá em meados de 2014, houve uma renovação devido vocês precisam entender que toda lei que é criada, ela é criada mediante um crivo no Congresso, né, no Senado, vai ter toda uma análise jurídica para promulgar aquela lei, vai ter o presidente, ele vai analisar aquilo e vai promulgar ou não. E isso acontece porque a sociedade ela evolui. A sociedade ela funciona de uma forma adaptativa. E as leis elas precisam se adequar às exigências da população, né? Então, pensa comigo, faz sentido para vocês estarem lá, tá utilizando esse hospital municipal que eu estava dando um exemplo. Aí entra um indivíduo armado, ou pode ser uma arma branca, ou uma arma de fogo, faz alguém de refém ali. Aí, aquele agente, aquele guarda civil, que está ali naquele posto, ele vira e fala assim: não, isso não é meu papel, isso é o papel de outro, da polícia militar. Aí vocês precisam entender o quê? Nós temos o direito administrativo, que basicamente ele é uma externalização, né, não só dos atos, né, administrativos, mas ele é uma externalização da administração pública. Então vai ter tudo ali consolidado para dar uma fiel execução para uma lei, para um estatuto, né? E no direito administrativo a gente aprende uma coisa chamada poder de polícia. O poder de polícia é um poder conferido àquelas instituições, aqueles órgãos de fiscalização a interferirem na vida dos particulares pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos. Então aquele guarda civil que está ali, ele tem a prerrogativa no poder de polícia de intervir. Então ficava uma coisa assim, pô, eu tenho poder de polícia, mas ao mesmo tempo alguns falam que eu não estou no rol taxativo, aí dá uma insegurança jurídica. E aí o que aconteceu em 2014? Em 2014 foi criado o Estatuto Geral das Guardas, uma lei federal normatizando o que as guardas devem seguir. Quais são os padrões, o que ela é, o que ela faz, a vestimenta, tudo isso. Essa lei é a Lei 13.022 de 2014. Não preciso nem ler, porque eu estou cansado de ver isso. Mas ela fala basicamente aqui, ó, vou ler os princípios. Os princípios mínimos de atuação das guardas municipais são proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania, das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição de perdas. Isso lembra muito o quê? Direitos humanos, ou seja, assim como a Carta Magna, o Estatuto das Guardas, ele está conferido, tá com os direitos humanos intrínseco a ele. Preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas. Eu nem sou muito bom de direitos humanos, mas eu sei que isso aqui são direitos humanos. Patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade, isso aqui também é direitos humanos, uso progressivo da força. E aí, embaixo, eles falam das competências. Vou ler brevemente as competências. Zelar pelos bens, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Ó, eu nem li aqui, é exatamente o exemplo que eu dei da pessoa que está lá no hospital e precisa do apoio do guarda. Ou seja, o guarda ele vai estar junto ali de outros órgãos de fiscalização, muitas vezes protegendo aqueles agentes que estão ali fazendo um papel de fiscalização, e aquele que está cometendo um delito, ele não quer ser pego pela lei, ele não quer responder ao Estado pela infração que ele está cometendo. Precisa ter alguém executando aquele cumprimento, protegendo quem vai executar e fiscalizar aquela determinação da administração pública. E tem várias outras coisas aqui. E aí o que a gente precisa entender?
O vídeo está bem grande, mas acho que ele está com um conteúdo bem bacana. O que a gente precisa entender? Na hierarquia de normas jurídicas, a Constituição Federal está no topo, nada passa dela. Abaixo dela, nós temos as emendas constitucionais e os tratados internacionais. A Lei 13.022 de 2014, ela não está aqui. Ela está abaixo das emendas e tratados internacionais. Ela está junto ali das leis complementares e leis ordinárias. É uma lei ordinária, de âmbito federal. E, tá, eu falei tudo isso, e aí você vai falar assim, beleza, ela continua não estando no rol taxativo do artigo 144. Correto, continua não estando no caput do rol taxativo. Porém, vocês viram que uma demanda da sociedade ensejou numa mudança jurídica, na criação de uma lei federal, que passou por todo o rito de análise técnico-jurídico e também de promulgação pelo Poder Executivo, pelo presidente, na época presidente Dilma. Vocês viram, ó, que não tem a ver com o lado político aqui. É uma demanda da sociedade. As guardas integram o Senasp, né? E o que aconteceu? Com o passar do tempo, foi visto que não bastava ter um estatuto geral definindo o que ela tinha que fazer aqui, ó, vamos voltar lá, ó. Patrulhamento preventivo, preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, uso progressivo da força, prevenir e inibir pela presença e vigilância, atuar preventivo e permanentemente no território do município. Não adiantava ter essa lei aqui se não tivesse um amparo da Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela tem uma característica única, que ela não pode, você não pode alterar ela sem uma emenda constitucional. Essa emenda, ela precisa passar por todo um rito, que é o que está acontecendo agora com a PEC 57, se eu não me engano. Dá uma olhadinha aqui. É a PEC 57 de 2023, a PEC da Segurança Pública. Nós tínhamos também em paralelo a PEC 37 de 2022, que foi feita pelo ex-deputado Jones Moura, que é guarda municipal do Rio. E a briga atualmente é essa. As guardas municipais, elas estão inseridas ali naquele município. Então elas estão em contato constante com aquela população, com as necessidades daquela população, para as demandas da sociedade. Teve uma situação, eu vou colocar aqui, eu já apareci até no Datena. A equipe, nem era minha equipe, foi uma outra, e aí eles solicitaram nosso apoio. Uma senhora, ela fez uma denúncia de que estavam fazendo uma plantação de entorpecente, de maconha, atrás de uma escola, pessoal. Olha o nível que o marginal chegou. Fazendo maconha bombada pra caramba com hidropônica e a maconha hidropônica, aquela que não precisa ser plantada na terra, lavada naqueles tubos de plástico, rende muito mais, então não precisa de um espaço grande. E tem essas plantações espalhadas pela cidade inteira. E acredito que, viu, o Breves, essa maconha tenha sido plantada aí exatamente atrás da escola para disfarçar. Ah, como? Você acha que os caras vão plantar maconha atrás da escola? A gente já pegou também aqui imagens, você precisa atenta, e o Breves falou uma coisa fundamental. A denúncia, ela é importantíssima. O Disque Denúncia mantém você absolutamente fora de qualquer informação, bandido nenhum vai saber que foi você quem denunciou, e você vai salvar o seu filho, sua filha, ou o filho dos outros e filha dos outros, né, para que não sejam aliciados por esses verdadeiros bandidos. Mas aí uma plantação até que razoável de maconha, mas tem muito disso pela cidade inteira, né, Breves? Fazendo uma plantação de maconha atrás de uma escola. Aí você pensa, como que está a segurança das nossas crianças? Como que está a segurança do nosso município? Então é isso, a gente, não, só porque não está ali expressamente no rol taxativo, vamos deixar a coisa acontecer. Não. Teve a denúncia dessa senhora, a equipe diligenciou até o local, era um local de difícil acesso, era dentro de uma comunidade. A equipe solicitou apoio, fomos até lá. Lembrando que eu era terceira classe, tá, pessoal? Não fui encarregado de equipe, nem nada. Eu tinha superiores ali, diligenciando, em contato com o comando. Chegamos no local, foi constatado a plantação, foi removida a plantação e foi lavrado o termo lá o auto de apreensão de objeto, né, de
de substância entorpecente na delegacia e acabou com uma plantação de maconha atrás de uma escola municipal. A gente foi dar apoio para essa equipe, que foi a equipe principal, de imediato, e a gente mal chegou no local, outras equipes já chegaram para dar apoio, a equipe da Ambiental e Ambiental Cantareira, pessoal. Ambiental Cantareira tinha uma equipe, eu não sei agora como que tá, mas eu sei que a doutrina da instituição, da unidade, era uma doutrina muito boa de parceria. Eu trabalhava na Zona Norte, então fazia sentido eles terem sido eles a darem um apoio, mas assim, de toda a instituição, né? E, pô, eles deram um apoio muito bacana. Sempre que eu precisei, sempre que a minha equipe precisou, quando eu menos esperava, eles apareciam. Outras unidades também já deram apoio, já fiz operação com membros da IOP, Inspetoria de Operações Especiais, e eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser aluno de alguns membros da IOP. Eu não vou ficar aqui falando nomes que eu vou ser injusto, mas eu queria mandar um abraço para todo mundo, em específico ao Cris, que trabalhou um tempo comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um conteúdo aqui de qualidade. Acho que eu consegui fazer vocês entenderem o que é e o que está acontecendo no Brasil atualmente, essas mudanças. E, e é isso. Que essa PEC 57 de 2023, a PEC da Segurança Pública, que incluiu as guardas lá no seu rol taxativo, vigore e é todo mundo junto aí por uma causa muito maior e muito mais nobre, né? Nós por nós. E é isso. Um abraço a todos os meus irmãos da Guarda Municipal, de todas as guardas. E se você quiser fazer parte de uma guarda civil, de uma guarda municipal, da polícia municipal, acompanhe o canal, que eu vou estar compartilhando conteúdo para auxiliar vocês. Né? Eu trilhei esse caminho e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E eu poderia falar muito mais, mas fica para uma próxima. E vem com a matilha.